Bom dia! Bem, vamos começar FMC2. Vou falar poucas coisas meta, ou seja, não do conteúdo real, matemático da disciplina, mas a maioria dessas eu vou querer resolver com vocês off-aula, off-sala, pelo Zulip, principalmente. Alguém aqui não sabe o que é o Zulip? Ok. Veja a notificação do cigarro para saber, certo? Estou na rematrícula. Ah, certo, ok. Tá, discutimos depois então. Mas espera aí, quem entra na rematrícula tem acesso a todas as notificações, não tem? Mas é que demora um tempo para ser aceito. Certo, no momento que entra, você consegue ver as anteriores também? Todas? Ok. Ok, usamos o Zulip, que é uma plataforma para comunicar, e a maioria parte de brigas matemáticas, que é a maneira de aprender, vai acontecer lá, porque aqui só temos 2 horas, e 2 horas são poucas. Pelo menos o site, que lá tem todas as informações bem melhor do que o cigarro. Sim, meu site é melhor que o cigarro, mas isso não está dizendo absolutamente nada sobre o meu site, porque o cigarro é terrível. Então é apenas meu sobrenome.org/FMC2. Se alguém pegou algum semestre passado, talvez precisa abrir uma nova guia, sei lá o quê, porque esse shortcut eu atualizo cada semestre para apontar no FMC2 atual. E leiam bem as informações lá, não quero discutir agora essas informações burocráticas da disciplina, a ideia é começar coisas matemáticas. A única coisa que eu vou falar agora sobre isso, eu espero que isso seja verdade, é que a disciplina, em geral, vai ser dividida em 3 unidades e podemos pensar que elas são 3 subdisciplinas, meio independentes, mas não totalmente. Quem tem muito aluno que pegou comigo o FMC1, mas tem também aluno que não pegou o FMC1 comigo no semestre passado, e eu não vou pressupor que as pessoas que estão aqui passaram pelo FMC1 que a gente teve no semestre passado. Então, nessa primeira aula eu vou revisar umas coisas, mas a ideia é correr atrás de conteúdos que vocês não aprenderam bem ou nunca viram também. Então, as 3 modulinhos que a gente vai ver, um seria, vou chamar ele CFR1, isso seria conjuntos, funções, relações. E depois seria conjuntos, funções, relações 2. E aqui realmente tem uma certa dependência entre as duas, no sentido de, eu vou pressupor que a gente estabeleceu suficientemente bem um certo vocabulário aqui nesse modulozinho, começando esse aqui. Então, sim, seria meio difícil acompanhar isso, talvez, se a gente não pegar bem isso. Eu estou destacando essa diferença com o FMC1, porque em FMC1 as 3 modulinhos que eu separei são completamente dependentes e a gente poderia abordar eles sem nenhuma dependência entre eles. E a terceira modulinho que vamos ver seria introdução em estruturas algébricas, e ela não tem nenhuma dependência com essas duas. Seria possível botar ela como primeira e considerar que aprendemos coisas para poder contar no início dessa e depois passar para cá. Seria possível botar ela no final também, e exigindo que a gente aprendeu essas coisas para já ter certas coisas prontas estudando as estruturas algébricas, mas eu vou abordar elas de uma maneira que entre essas duas não vai ter uma relação de pré-requisito, nem uma para outra, nem o contrário. E, para enfatizar isso ainda mais, eu acho que vai acabar sendo melhor para vocês. Para mim vai dar um pouco mais de trabalho, mas acho que vai ser melhor para vocês. A gente vai ter aqui, segundas e quartas, a gente vai estudar essas coisas, e sexta-feiras, a gente vai estudar essa disciplininha. E vocês podem pensar que são disciplinas independentes. E isso tudo vem através de uma proposta que eu tinha criado junto com meu colega João Marcos e uns outros colegas. Infelizmente não foi votada. A ideia seria que se, por exemplo, um aluno passar essa parte aqui, não precisaria, e não conseguir passar essas,
não ficaria preso para fazer tudo isso de novo 90 horas assim, cada uma 30 horas. E as dependências entre elas serão pensadas de uma maneira para ajudar um aluno a ir para frente, vamos dizer, sem não sacrificar também a educação de vocês, mas não existe isso. Mas caso que eu pegar FMC2 novamente, vamos dizer, semestre que vem, se alguém já passou aqui, tirou uma nota boa, ou já passou essas duas e não conseguiu aprender bem a álgebra, eu vou copiar a nota que tirou aqui para apenas ter a outra coisa lá. Isso seria uma coisa inoficial, mas sendo separados dessa forma, eu não vejo motivo de cobrar o mesmo conteúdo para um aluno que já conseguiu passar isso. Mas eu não prometo que eu vou pegar MC2 semestre que vem, apenas se eu pegar, essa coisa podemos considerar meio assim. Mas, de qualquer forma, eu acho bom tratar elas como se fossem meio disciplinas separadas, e também acho muito cansativo e não pedagógico os 6 horas por semana no mesmo conteúdo. Vão precisar de tempo, muito tempo fora da sala de aula, trabalhar e brigar, especialmente entre vocês, para aprender bem esses conteúdos. E é melhor, se são apenas 4 horas, 2 dias por semana, os nossos encontros aqui, para ter pouco tempo, pelo menos, até o próximo encontro do mesmo assunto, para trabalhar nos bastante homeworks que eu vou botar. E sobre os homeworks que eu vou botar tanto no Zulip quanto aqui oralmente, e também no site, boto um bocado de homework, certo? Ninguém vai conseguir fazer tudo, e a ideia não é fazer tudo, mas é pelo menos tentar se jogar e brigar sobre uns colegas sobre isso, para pelo menos tentar e aprender o que está acontecendo. É o equivalente de você tem as aulas de natação, um belo momento você precisa entrar na água, porque sem isso não tem como aprender a nadar, vendo o cara nadando. Bem, essas são as coisas burocráticas. Alguma dúvida curta sobre isso antes da gente realmente começar? Hoje vou começar em teoria sobre isso, mas na verdade vai ser mais ou menos uma revisão do que, assim, para estabelecer um vocabulário, para vocês se acostumar com o meu sotaque, que talvez vai levar 30 minutos. Também ver umas certas notações que a gente vai ficar usando, especialmente para quem não estudou FMC um semestre passado comigo. Como falei, não vou supor que os alunos aqui passaram FMC um semestre passado. Então, para quem passou no semestre passado, certas coisas talvez vão parecer meio repetidas, ok? Mas, assim, é a vida. Sim, dúvida? E a área sigla para quê mesmo? Qual? Introdução às estruturas algébricas. Podemos chamar isso de álgebra, ok? Assim, coloquialmente, entre amigos. E aqui, na verdade, a gente vai focar mais em conjuntos e funções. E aqui vamos focar mais em funções e relações. Ok? Mas toda essa parte eu vou considerar que é uma parte que tem a ver com conjuntos, funções e relações, que são os tipos de dados assim matemáticos mais principais para trabalhar em computação, programação e coisas relevantes. Dúvida, sim? E nessa agora em FMC2 a gente vai utilizar alguma coisa de Haskell? Ou... Não, pelo menos a ideia é não. Para quem já trabalhou com uma linguagem de programação funcional ou alguma linguagem de Proof Assistance, a gente usou no FMC1 o Lean. Seria talvez uma ferramenta para ajudar, mas eu não vou exigir isso. Neste momento, eu estou pressupondo que vocês têm uma ideia de como funcionam as demonstrações. E caso que não, infelizmente isso acontece mesmo com alunos aprovados até com notas excelentes em FMC1. Caso que não, seria essencial praticamente brincar um pouco com Proof Assistant assim, para entender mais ou menos como funcionam as coisas. A gente vai ficar usando escrever demonstrações de uma maneira rígida, mas a ideia é que com mais maturidade que a gente tem, menos detalhes precisamos ver. A gente acaba como se a gente está usando uma linguagem de programação um pouco mais de alto nível cada vez, sabendo como ela compila cada vez nas linguagens de mais baixo até chegar numa linguagem de máquina, vamos dizer assim, para matemática. Nas primeiras aulas eu vou dar muitos detalhes
e talvez vou ficar diminuindo os detalhes, aumentando um pouco o nível da linguagem, mas a ideia é que cada vez que a gente escreve uma linha numa demonstração, a gente precisa entender o que está acontecendo lá. No final das contas, cada demonstração, que para quem não viu essa ideia, é um programa, tem umas linhas de código que fazem certas coisas até chegar no nosso objetivo. E tanto no programa temos linhas de código que estão sendo executadas mesmo, e compilam e fazem algo. E temos também linhas de comentário. E um perigo é acabar escrevendo só comentários que não fazem nada e pensar que a gente conseguiu programar algo na nossa demonstração. A pior ideia é deixar descobrir isso na hora da prova, que a gente vai ter, espero, bastante provas, para não ter apenas uma prova final aqui e perceber que a gente não aprendeu nada todo esse tempo, certo? Eu vou botar umas provinhas menores e mais, para vocês receberem os primeiros socos, assim, para acordar um pouco, para quem precisa. E sim, porque não faz sentido deixar isso todo para ser uma surpresa ruim no final de uma nota que vale toda a unidade. Então, a pior ideia seria deixar isso para descobrir até na primeira prova. A ideia seria tentar todos os homeworks. Vocês vão ver que os alunos que se acostumaram no semestre passado já têm, na verdade, alunos lutando e brigando no Zulip sobre homeworks que ainda nem atribuí. Mas a ideia seria qualquer coisa atribuída, tentar e compartilhar sua tentativa no Zulip. Porque é melhor receber os comentários e o feedback do que está dando errado ou certo antes e começar a aprender dessa maneira do que escrever sozinho num papel e pensar, ok, se o papel não reclamou é porque está certo. Esse papel que reclama é um papel de um proof assistant. E então, para quem não brincou com isso, seria uma ideia boa começar a brincar. Porque cada linha que você vai escrever lá que não faz sentido, não seria compilável, o próprio compilador vai falar exatamente, ok, essa coisa não compila, você tem problema lá. E talvez no início você não vai entender qual é o problema, mas usando mais e mais você pega o jeito exatamente como uma linguagem de programação qualquer que vocês usam até agora. Sim, dúvidas? Sim, uma mão? Sim. Então, você falou que ia tomar as duas como duas matérias diferentes e sobre passar em uma e não passar em outra, então a gente vai ter cronogramas de provas para... Aqui vai ter, espero, não prometo, eu não quero botar uma prova desde agora, porque isso significa que a gente ia ter apenas 3 provas praticamente, uma no fim de cada dessas. Eu vou avisar com pouca antecedência as provas. Agora, às vezes, é difícil justificar isso. Eu tentei as duas maneiras várias vezes, vários semestres. O resultado é melhor quando eu aviso com pouca antecedência, porque quando eu aviso desde agora que vai ter uma prova lá, o que acontece é meio que estou incentivando vocês a deixar tudo para resolver um dia antes da prova, e isso está sendo bem ruim. Então, seria bom tratar cada aula como uma aula de possível prova. Vai, talvez, ter umas provas surpresas, mas as provas surpresas, se tiver, vão valer pontos extra. Para os pontos, os 100 pontos que tem, aqui tem 100 pontos, aqui tem 100 pontos e aqui tem 100 pontos. E desses 100 pontos que tem cada uma dessas unidades, as provas, certo, que vão corresponder nesses pontos, vão ser avisadas com umas 2 dias, talvez, de antecedência. Não mais que isso. Tem uma coisa que vai ter um pequeno problema com o conflito com as regras da UF, sobre quantos dias você precisa deixar. E isso faz sentido total. Eu costumo corrigir as provas dentro de 24 horas. Eu não consigo sempre, mas no máximo 48 horas consigo. Agora, tem um problema aqui, porque tecnicamente a última prova disso e a última prova disso vai ser talvez no mesmo dia, ou não vai ter talvez esses 3 dias que a UF está exigindo. A ideia é você ter um feedback antes da próxima prova do conteúdo que você está estudando. Essas sendo completamente diferentes matérias para a gente poderia ter até no mesmo dia essa prova. Não sei se vai acontecer, na verdade não vai acontecer porque isso vai ser sextas, isso vai ser segundas e quartas. Mas os conteúdos são independentes, então não tem essa conexão que tem normalmente uma disciplina. Aqui vai ter. E aqui a gente vai ter, espero, não sei quantas, mas espero que vamos ter pelo menos umas 2 ou 3 provas em cada modulinho desses. Sim, Isaac? Nessa ficha agora vai ter CFR1 por causa da explosão ou vai ter IA já? É melhor... Peraí, hoje é quarta? Então vai ser isso.
Se a gente perder uma certa aula, a gente vai respeitar isso sempre. Se é para mudar uma coisa, eu vou avisar, sabe? Porque talvez algum aluno já decidiu que não quer aprender álgebra, espero que não, para evitar um certo assunto. Se essa coisa, não prometo que isso vai ser até o fim, eu acho que vai ser uma boa ideia, acho que vai funcionar bem. O pouco que experimentei no semestre passado, me parece que deu certo essa troca de conteúdos. Se a gente perceber que não funciona bem, podemos virar a uma maneira mais assim tradicional, mas acho que seria bem melhor se a gente respeitar isso, em considerar que temos uma disciplina de 60 horas e uma disciplina de 30. As de 30 são sextas-feiras e segunda e quarta vão ser as de 60 horas. Sim, outras dúvidas? Sim. Ponto de participação, mas não foi no semestre passado? Como? Ponto de participação. Sim, eu esqueci de falar isso, obrigado. Tudo isso está no site, não quero ficar muito nesse assunto, mas eu falei aqui de 100 pontos. Uns pontos principais para vocês ganharem participando, não botem isso motivo para ganhar pontos, porque não funciona nunca e possivelmente vocês não vão ganhar pontos a partir disso. Uma contribuição boa não precisa nem ser correta, mas aquela contribuição, eu contribuir apenas pelo motivo de contribuir, vai ser ruim, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer briga, podem levar tanto aqui, ao vivo nas aulas, quanto no Zurli, podem ajudar um colega do outro, sem criar assim, esqueminhas de ajuda falsa. E sim, existem esses pontos de participação também que contribuem bastante na pontuação final. É comum certos alunos conseguir passar a disciplina sem sequer escrever nada, mas na prática, porque eles ganharam muitos pontos de participação, mas na prática aqueles alunos já ganham 100 pontos na escrita, então acabam como será 150 ou 200 pontos. Enfim, essas coisas são todas metas. Temos alguma outra dúvida assim? Não? Ok, perfeito. Então, podemos começar. E como falei, hoje essa aula quero fazer uma pequena assim, previously on FMC1, inclusive nas 3 subdisciplininhas que a gente viu, pelo menos falar sobre notação e a gente espero começar um pouco a falar de conjuntos também, que seria o primeiro tipo de dados que a gente vai estudar. Ok. Vou avisar, como sempre, qual seria o maior e o mais grave erro que vai acontecer aqui. Vai ser type error. E espero que, sendo programadores, vocês entendem pelo menos uma ideia do que significa type error. Type error, temos quando, pelo contexto, estamos esperando ver uma certa coisa de um certo tipo e aparece uma coisa de outro tipo. Se eu falar, minha fruta favorita é o 5, eu tenho um type error lá. Estava esperando ver algo do tipo fruta, eu vi algo do tipo inteiro. Então, não é que o que eu estou falando é falso, cuidado com essa ideia. Não chega sequer no nível de ser correto ou incorreto, verdadeiro ou falso, qualquer coisa. Ele sequer compila. E a gente vai botar muito mais ênfase não no achar se uma coisa é verdade ou falsa, mas demonstrar uma coisa ou refutar uma coisa. E se eu falar que a minha fruta favorita é o 5, essa coisa não chega a ser nem demonstrável, nem refutável, nem nada. É tão ruim que não chega no nível de ser errado. Espero que faz sentido? Isso de ser falso. É muito errado nesse sentido. Então precisamos pensar que temos um certo tipo de compilador que ele passa primeiramente com uma checagem parecida com o que, na verdade não parecida, é igual, com o que acontece numa linguagem de programação com tipos estáticos. Quem já ouviu essa frase? Tipos estáticos de uma linguagem de programação. Não acredito não, deve ter mais mãos. Bora, mais tipos estáticos. Mesmo se a gente não lembra exatamente o que se trata, qual seria o contrário? Alguém? Se não são estáticos, são o quê? Dinâmicos, ok. Todos vocês, se não me engano, já programaram obrigatoriamente para chegar até aqui em C. Isso é verdade? Pelo menos uma linha de código em C. Sim. Ok. E em Python também? Ou não? Sim. Alguém que não? Não? Não é obrigado. Eu não programei Python. As primeiras disciplinas de programação pensava que eram obrigatórias em Python, não? Em CT, aí eu pulei essas. Eu fiz proficiência. Certo. Pulei a primeira
Mas proficiência não significa que você demonstrou que você já programou em Python alguma coisa assim? É porque a que eu fiz, eu não sei se mudou depois. Mas a que eu fiz era só um teste lógico mesmo. Era você trabalhar com parênteses. Ok. Mas tu já programou em alguma linguagem de programação? C. C apenas? Já. Apenas? Apenas. Ok. Então, como é o teu nome? Guilherme. Guilherme teve a sorte de não mexer com nenhuma linguagem de tipos dinâmicos, que são linguagens meio mentirosas, num certo sentido, que talvez a gente vai descobrir nessa disciplina o porquê, mas talvez não. Mas nas duas linguagens de programação que você usou, o compilador, primeiramente, vai checar se tudo tem o tipo certo. E se você declarar um inteiro X e depois tentar usar isso num lugar que estava esperando um string, não é que o teu programa vai explodir enquanto está sendo executado, mas sequer vai compilar, aí você vai receber um problema lá. Isso é quando a gente fala que temos tipos estáticos. E esse processo de um type checking, certo? De uma checagem de tipos que está tudo certo e está type checando, vai acontecer em todas as nossas demonstrações também. Então, quando eu falei que não chega no nível de ser errado, de ser falso, é tão problemático, seria como se você está escrevendo um programa que sequer compilou. Mesmo se o teu programa compilou, pode ser que não está fazendo a coisa que você queria fazer, isso seria correspondendo a uma coisa falsa, outro nível de errado. Mas se o programa sequer compila, temos um problema bem mais grave. No sentido, pelo menos, que estou explicando aqui. Ok, em matemática, é bom destacar, pelo menos, há uma coisa que podemos chamar de objetos e uma coisa que podemos chamar de proposições. A ideia é que as proposições são as coisas que a gente vai acabar demonstrando, refutando, supondo. Um truque bom para saber se uma coisa é proposição é perguntar se faz sentido falar eu acho que é, e depois essa coisa aqui. Nos objetos, do outro lado, temos vários objetos e esses a gente vai separar em vários tipos. Temos inteiros, temos números reais, temos pessoas, sei lá o que é. Temos até booleanos, que têm apenas dois valores, true e false. Temos strings, talvez. Todos esses aqui são objetos, não faz sentido. Pois aqui tem Thanos, é uma pessoa. O 3 é um inteiro. Agora vamos testar minha regrinha para ver se a proposição é objeto. Não faz sentido falar eu acho que 3. E é isso, você acha que 3 é o quê? Vamos falar eu acho que 3 é um número muito grande. Ok, isso é uma proposição. 3 é um número grande. Mas se eu falar eu acho que 3, o português até não vai compilar, certo? Não posso falar vamos supor que é Thanos. Não, podemos falar vamos supor que Thanos está doente hoje, sei lá. Mas vamos supor que Thanos tem um problema grave, aqui não vai compilar. Espero que estamos entendendo mais ou menos essa distinção aqui. E eu vou usar esses dois pontinhos na minha anotação para falar, ok, tal coisa é esse tipo de coisa. Uma briga que não temos tempo para analisar agora, isso seria bom acontecer antes de chegar aqui, e é uma confusão que mesmo quem entendeu aqui no semestre passado, eu acho que vai concordar comigo que a primeira vez que você está vendo isso é um certo desafio, é entender por que essa coisa aqui não é uma proposição. Porque parece ser. Porque parece que estou afirmando algo aqui, parece que estou afirmando que 3 é um inteiro. Então, se perguntar o que é isso que eu escrevi aqui, parece ser uma proposição, só que nesse caso, se eu quero remover o verbo aqui para parecer menos como proposição, eu poderia falar o 3 que é um inteiro. Agora, esse que é um inteiro é uma frase auxiliar, não tem realmente um verbo, toda essa coisa que eu falei. Não faz sentido falar eu acho que é o 3 que é um inteiro e parar lá. Ok? Faz sentido isso? Ou poderia falar o inteiro 3. Não faz sentido falar eu acho que é o inteiro 3. Vamos demonstrar que é o inteiro 3. Não, posso falar vamos demonstrar que o inteiro 3 é primo. Faz algo, certo? Então aqui não tem realmente um certo verbo. Mesmo que, às vezes, a gente vai pronunciar esses dois pontinhos como é. 3 é um inteiro. Ok? Faz sentido isso? Por outro lado, se eu falar 3 é primo, eu vou escrever isso assim. Essa coisa aqui realmente é uma proposição. E eu posso falar, ok, vou demonstrar
essa coisa. Blá, 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 demonstrei. Vamos supor que 3 é um primo, vamos ver se a gente consegue fazer algo. Mas essa coisa aqui não vai ser uma proposição. Brincando com demonstrações e lutando e brigando entre vocês e comigo no Zulip e tudo mais, isso vai acabar sendo extremamente simples para entender. Mas assim, não importa se eu vou ficar aqui tentando explicar isso 80 horas, isso não vai ser tão claro. Alguma dúvida? Que não é literalmente por que isso não é uma proposição. Ok? Não. Ok. Ainda mais anotações, vamos usar esse simbolozinho aqui para falar que essa coisinha aqui, essa expressão que eu vou escrever aqui, essa expressão que eu vou escrever aqui, denotam o mesmo objeto. E para começar a falar que dois objetos são iguais, eles precisam ter o mesmo tipo de coisa. Eu nunca vou sequer perguntar se um inteiro é igual a um string. Não é que não são iguais, é que sequer é perguntável essa pergunta. É pior ainda, aquele type error. Então, tecnicamente, cada tipo alfa chega com uma certa igualdade desse tipo. E vou usar A maiúscula aqui. Chega com uma igualdade, então, para essa coisa fazer sentido, essa coisa aqui precisa ser um objeto de tipo A. E essa também precisa ser uma coisa, objeto do tipo A. E nesse caso, e apenas nesse caso, toda essa coisa aqui que eu vou escrever vai ser que tipo de coisa? Uma proposição. Qual a proposição? A proposição que afirma que o objeto denotado por essa expressão e o objeto denotado por essa expressão é o mesmo objeto. E essa realmente vai acabar sendo uma proposição. Ok? Faz sentido isso? Ok. Se eu quero falar que duas proposições são equivalentes, a gente usa um outro simbolozinho que parece com isso, mas tem essas duas setinhas. E nesse caso aqui, então, e aqui, eu preciso ter proposições. E toda essa coisa continua sendo uma proposição, que afirma que essa proposição e essa afirmação são equivalentes. Ok? Como? Alguém falou algo? Não? Não. Ok. Eu vou usar uma notação que parece, na verdade não parece, é um tipo de fórmulas para traduzir certas frases matemáticas escritas em português matemático para uma maneira um pouco mais curta, mais objetiva, mais clara, talvez. Mas talvez a primeira vez que a gente encontra isso pode não acabar sendo tão claro. Eu quero enfatizar que essas formulazinhas vão ficar apenas no nosso rascunho. No final das contas, todas as definições e as demonstrações que a gente vai escrever, que são as únicas coisas que a gente vai entregar um para o outro, em forma oficial, vão ser português matemático. Não vão ser fórmulas e não vou querer ver um bocado de símbolos estranhos e pensar que essa coisa vai valer como demonstração. No final das coisas, cada demonstração vai ser frases escritas em português matemático. E cada definição a mesma coisa, cada enunciado a mesma coisa e tudo mais. Eu vou escrever então como parecem essas coisas. Poderia falar que para todo x tipo A, existe um y de tipo B, tal que x x, sei lá, gosta de y. Se eu escrever isso, estou usando isso para falar para todo, isso existe. Toda essa coisa vou ler para todo x de tipo A. Existe um y de tipo B, tal que x gosta de y. Eu vou ficar muito consistente na sintaxe que estou escrevendo aqui, mas a gente não vai estudar essa como uma linguagem formal para falar o que podemos formar e tudo mais. Essas coisas, usando, a gente vai acabar entendendo o jeito que funcionam e seriam mais para nosso rascunho, para perceber, porque quando você escreve apenas em linguagem assim humana, às vezes dá para confundir certas coisas, ou esconder umas coisas, ou deixar umas coisas ambíguas. Seria bom, então, ter uma maneira de, pelo menos, enxergar essas coisas de uma maneira mais concreta. Segundo, e todo o nosso processo, e a gente vai ver, espero, nessa aula já, esse processo, como parece uma demonstração,
Parece muito como uma linguagem de programação, como eu falei, um sisteminha de programação, onde temos um certo enunciado. Vamos dizer aqui seria o nosso enunciado, que está dizendo, sei lá, tal teorema. E aqui está dizendo umas certas coisas. E precisamos pensar que isso parece como um REPL. E agora a pergunta que eu sempre faço é: quem não sabe o que é um REPL? Não, mentira. Mentira, bora lá. Todo o resto sabe o que é um REPL? Essa afirmação? Como? Um site? Ah, tá, ok. Mas de onde pega esse nome site? Replit? É isso que eu estou falando? Eu conheço o site, mas não sei. Ok. Ok, até uns de vocês que não sabem o que é REPL, eu aposto que já usaram só que não encontraram essa frase. Por exemplo, quando você escreve Python, desculpa para Guilherme, a C, a Java tradicionalmente não tem um REPL, você pode fazer uma coisa parecida até. Sim, quando você apenas executa o Python, você começa a falar com o interpretador da Python, e o que acontece? Você entra nesse REPL, que significa o read, eval, de evaluate, print, loop. Loop significa volta para cá. E é exatamente isso que acontece numa sessão de quando você abre um programinha desses. Você escreve expressões dessa linguagem e o que acontece? Você escreveu uma coisa, apertou Enter, o sisteminha precisa ler a coisa que você escreveu, ele vai achar o valor da coisa que você mandou, escreveu, e depois vai imprimir essa coisa na tua tela, e depois você volta para o início. É uma coisa parecida que vai acontecer como a gente vai escrever aqui as demonstrações, só que a gente precisa assumir na programação de Python, você só escreve coisas e coisas acontecem por trás. Se aqui eu escrever x igual a 5 em Python, no primeiro prompt, eu vou ver depois absolutamente nada no novo prompt, mas algo aconteceu por trás. Algo mudou aqui, certo? Foi definido declarado uma certa variável x, foi atribuída um valor 5, né? Algo aconteceu, foi executado algo aqui. Não tem algo para ver. Mas se eu escrever aqui depois, sei lá, 2 mais x, eu vou ver aqui, antes de pegar o prompt, vou ver, sei lá, talvez 7 aqui. Se eu não errei na conta, sim, não errei. Ok? E eu vou ter um novo prompt. Aqui aconteceu também um read, evaluate, print, não tinha nada para imprimir, porque esse comando não achou um valor aqui, em Python pelo menos. Em C, se fosse em C, aqui eu ia ver o 5, porque em própria C, essa atribuição retorna algo, retorna o valor atribuído. Em Python não, o x igual a 5 não retorna quase nada. Aqui temos o 2 mais x. A primeira coisa que eu escrevi foi lida, foi impresso o valor e voltei para a mesma coisa, para ler a próxima coisa. Agora o sisteminha aqui está fazendo todo esse trabalho para mim, mas quando eu vou começar a aprender a demonstrar coisas matemáticas, eu vou precisar assumir o papel do sisteminha também. Então, se na minha demonstração eu escrever x inteiro, nos meus dados, botar esse pontinho aqui, eu vou falar, ok, então nos meus dados se eu ganhei algo, ganhei um x que é um inteiro. Eu vou precisar fazer esse trabalho no meu rascunho, até eu aprender bem como isso funciona. No final das contas, a minha demonstração entregável para corrigir a prova e tudo mais, vai ser apenas esse textinho aqui. Ok? Mas sugiro bem, no início, ficar atualizando o estado do nosso sistema. Aqui, o que mudou a partir dessa linha para isso foi o estado da computação, dessa sessão. Se aqui eu escrever depois, sei lá, x igual a 6, algo mudou novamente, algo foi executado, algo aconteceu. Ok? As linhas de código que eu estou falando aqui para a demonstração são aquelas que fazem algo. Ok? Se eu escrever aqui, sabemos que blá blá, coisas acontecem e tudo mais, isso não faz nada, isso é comentário. Se eu falar assim, isso fez algo, fez isso. E normalmente todos os comandos que temos aqui, se a gente tratar isso como uma linguagem de programação, vão ter um certo efeito. Senão, eles não são linhas de código mesmo. E esse efeito vai ser alterar uma coisa aqui. Ou nos dados, ou no alvo, ou nos dois até. Dependendo de como seria
essa coisa. Eu vou passar com vocês um exemplo bem simples de FMC1, para ver mais ou menos como funciona isso, para não ficar no nível tão abstrato. E esqueci de falar que, na verdade, antes de começar a escrever a demonstração, a gente vai fingir que somos compilador que vai ler linha por linha o teorema também. Porque o teorema, as linhas do teorema também são linhas de comando e fazem coisas. E a ideia é que você está carregando essa coisa no teu sistema. Ele vai criar aqui umas certas coisas e a partir desse momento você começa a escrever a tua demonstração. Seria parecido como se aqui eu fazer um import, ou loadar uma coisa aqui que vai ler um arquivo que poderia ter certos comandos já executados e a partir disso eu vou começar brincando. Dúvidas? Tinha, sim, vamos lá, sim. Zeke. Essa forma que a gente utiliza símbolo de para tudo, existe, ela se enquadra numa lógica de primeira ordem e quando a gente lê no... Vamos fingir que não sabemos o que significa isso. Você quer? Não vamos entrar nesse assunto de o que seriam as ordens de lógica e tudo mais. Podemos ter essa conversa no Zulip. Abrir acho que tem um topiquinho lá. Não sei se morreu. Pode ressuscitar. A gente não... Sim, seria bom não entrar num assunto do que seria primeira, segunda ordem e esse tipo de coisas. Se essa coisa é entendível, é a única coisa que eu preciso nesse momento para continuar. E talvez podemos ter essa discussão também um pouco mais para frente. Essa coisa entendível, o que significa? Faz sentido? Ok, eu não defini o que significa gostar de, mas a ideia é que isso seria algo definido. Talvez seria o x divide de y. Será se eu estou estudando inteiros, uma coisa assim. Sim. É Antônio, né? Sim. Eu entendi o que estava aí. Eu entendi, a minha dúvida é só se o parêntese é necessário ou foi só para organizar. Bem, qual o problema? Se deixar muita liberdade lá, a gente vai acabar meio bagunçando as coisas. Cada vez que eu vou escrever fórmulas, eu vou seguir uma gramática muito rígida, que me obriga a botar o parênteses aqui, colchetes aqui. Escrevendo essa coisa vai acabar sendo natural. Mas, você pode falar, ok, mas se eu errar isso, eu vou perder algum ponto na prova? Não, porque na verdade eu não vou ver nada disso. Toda essa coisa para ficar um rascunho. E aqui precisamos ver português matemático e não fórmulas. Seria inaceitável aqui escrever, sei lá, suponha existe um x, blá, blá, blá. Aqui estamos misturando uma fórmula, uma fórmula de lógica no meio de português, que não. Okay? O português é matemático, é enriquecido com certos símbolos e tudo mais, mas não vamos misturar essa parte com essa. Okay? Sugiro ficar fiéis assim para conseguir comunicar bem. Não faz sentido eu ficar aqui usando parênteses e outra pessoa botar colchetes aqui, parênteses aqui, tudo mais, vai ser uma bagunça. Sugiro a gente ficar meio consistentes e tantas vezes que você vai ver isso eu escrevendo no quadro, eu acho que vai ficar meio natural. Sim. Então, a gente vai trabalhar com uma linha muito mais escrita do que de símbolo. Basicamente uma redação. Cuidado, porque assim que eu vou falar sim na redação, eu abro a porta para viagens eternas de comentários. Não, melhor pensar que seria linguagem de programação. Quando você escreve um código, você não considera isso redação, ok? Eu imagino. Então vamos ficar tão rígidos assim, e a ideia é que o mais que a gente usa isso, o mais bonito que vai ficar o nosso texto. Eu não vou ter problema nenhum se a gente começar a escrever coisas muito secas. Seja x inteiro, seja y inteiro. Faça essa coisa, suponha essa coisa. Vai parecer muito chato, mas quero primeiramente estabelecer corretude na nossa demonstração e que a gente entende o que está acontecendo aqui, antes de me preocupar com, mas parece muito repetitivo, não sou muito bonito, dessas coisas. Primeiramente, vamos estabelecer que entendemos como funciona essa coisa e escrever corretamente. E depois, eu não vou cobrar essa parte, depois vamos discutir como podemos deixar o texto um pouco mais agradável, certo? Mas espero que, sendo programadores, não temos problema com isso, pelo mesmo motivo que você pode começar a ter um programa, vamos dizer assim, sem pensar que, nossa, isso é muito, muito seco. Você entende isso muito bem no teu código, você vai entender seja x inteiro, seja y real, da mesma forma, numa redação, como se chama. Tenho medo de redação, porque a redação abre a porta de escrever apenas comentários
e pensar que algo está acontecendo aqui, quando na verdade absolutamente nada acontece. Você escreveu uma página inteira e fala, nossa, escrevi uma página inteira, não ganhei um pontinho, mas se o seu comentário temos problema. Sim, teu nome? Juliana. Juliana, sim. Se eu quiser usar alguma definição ou outro teorema na demonstração, eu preciso colocar, tipo, pelo teorema tal e posso seguir, ou então eu preciso... Depende se é meio conhecido o que você está fazendo aqui, mas a ideia de reutilizar é boa observação. E mais uma conexão em programação. Você programou um programa, escreveu bibliotecas, funções para teu programa, depois você vai querer escrever um segundo programa, você vai importar as bibliotecas, vai ficar chamando essas funções. E você não vai botar de jeito nenhum tudo numa grande main. Espero que vocês vomitariam nesse tipo de código. Você vai separar, abstrair, criar suas próprias funções, chamar essas funções e tudo mais. Cada vez que a gente chama uma função, certo, que a gente já definiu, é o equivalente de utilizar um teorema que a gente já demonstrou. Agora, qual seria a maneira de citar? Pode ser que a gente já tenha um nome para esse teorema, um certo número, e se você está, na verdade, a ideia seria melhor ficar consistentes, cada um no seu próprio caderno, para você ter certeza. Eu vou sugerir gastar um tempinho escolhendo nomes bons, tanto para variáveis quanto para funções, quanto para teoremas. Não ajuda muito, mesmo que a tradição matemática é assim, não ajuda muito se você falar, olha, pelo teorema 7.13 acontece isso. Você obriga o cara a chegar a qual foi aquele teorema 7.13. No ponto de ser um teorema principal, ele decora o 7.13, mas depois você vai falar o 7.15 e vai acontecendo dessa coisa. Podemos dar uns apelidos legalzinhos, e isso é uma tradição que vem para a matemática através da programação. Porque ninguém escreve import biblioteca 1, biblioteca 7.13, não faz sentido, certo? Então, seria um pouco melhor usar uns nomes, uns apelidos que ajudam um pouco o entendimento. Mas também isso pode dar muito trabalho para certas coisas que não é difícil achar um apelido. Teorema 1, teorema 2 pode servir também. Okay? Sim, outra dúvida? Sim. Professor, então, seguindo essa maneira algorítmica, por assim dizer, tem como você provar várias demonstrações, assim, provar só seguindo essa lógica de, eu vou me basear num código para provar a minha demonstração? Sim, primeiramente vou corrigir o verbo, vamos usar só demonstrar. Fiquei sabendo que é errado provar. Ok, e realmente a dúvida é válida. O que seria realmente aceito como demonstração ou não? E podemos trabalhar e fundamentar toda a matemática a partir da ideia que, olha, demonstração é isso, é qualquer coisa que compila num sistema desses. Essa abordagem da teoria dos tipos, que é uma fundação de matemática extremamente rica e praticamente, não todos, mas a grande maioria dos programas para implementar matemática, para ajudar nas demonstrações, levam isso como fundação, como o low level, vamos dizer assim, certo? O assembly, vamos dizer assim, da nossa matemática vai ser certos comandos que a gente vai aprender assim. E não são muitos, e isso talvez seja meio impressionante. Para cada... Então, vamos lá ver uns certos exemplos. No final das contas, todas as proposições que a gente vai nos preocupar para demonstrar ou para refutar vão acabar sendo ou disjunções, que eu vou escrever ou aqui, na verdade. Por exemplo, tem uma proposição, P ou Q, ou conjunções, ou implicações, pode ser equivalências, pode ser negações de algo, pode ser existenciais, ou para todos, ou igualdades. Eu vou incluir aqui algo que talvez primeiro seria podemos chamar isso de bottom, ou algo que denota uma coisa que não tem como ser demonstrada. Unicidade também? Unicidade não é um conectivo assim lógico. Muitas vezes a gente vai precisar demonstrar a unicidade de algo. Se eu quero demonstrar que, sei lá, a unicidade das mães, ok? Eu vou ter para pensar como que posso usar essas coisas para a coisa que escrevi acabar significando o que uma pessoa ia falar usando a palavra unicidade.
certo? Então a ideia é que a partir dessas coisas são suficientes para expressar qualquer coisa que a gente vai nos preocupar aqui. E para cada uma delas, então, vamos lá, aqui, essas são binárias. Eu estou supondo que o P e o Q denotam proposições. Então, P e o Q vai ser uma nova proposição, que vai ser a disjunção de P e Q. Temos, essa seria a conjunção de P e Q, essa seria a implicação, a equivalência, a negação, e aqui vamos ter essa forma, vou escrever assim. Existe x de um certo tipo A, tal que esse x faz algo. Essa letra grega, φ de x, eu vou ficar usando isso bastante comum. Para todo x de tipo A, o x faz algo, tá, o x é lindo, sei lá, existe um x, está aqui o x é lindo. Igualdade aqui eu já mencionei como ela funcionar, eu vou precisar dos objetinhos aqui do mesmo tipo. E essa coisa aqui já é uma proposição sozinha, sem absolutamente nada. E... ok. Não vamos ter tempo em FMC2 para analisar tudo isso. E isso é bom e ruim também. Existe um perigo alguém tentar explicar tudo isso demais. E nesse caso, não é muito, pedagogicamente falando, bom. É melhor ver essas coisas como funcionam em exemplos. E o mais que você trabalha, o mais que natural fica essa ideia de assembly que tem por trás. Mas a coisa que quero já estabelecer ainda no nível abstrato, sem entrar em brincar com um exemplo específico, é que para cada um deles, no final das contas, para você ter o direito de falar que você entende como funciona a tua máquina, a máquina de demonstrações, para cada uma dessas coisas, você precisa saber como que você pode usar, caso que você tenha nos teus dados. Se você tem nos teus dados, por exemplo, P e Q, o que isso te permite fazer? Que você não podia fazer se você não tivesse isso nos seus dados. Os seus dados significa que teu inimigo, que você está tentando conversar sobre algo, ele já aceitou essa coisa, então isso significa que libera um certo comando, que você não poderia executar sem isso nos dados. E a mesma coisa acontece sobre os alvos também. Se teu alvo é esse, o que isso significa? O que seria um ataque para machucar um pouco esse alvo? A ideia é ficar machucando com certos comandos aqui o alvo, até o alvo morrer. A gente ganhar, a gente demonstrar a coisa. Mas se o alvo tem essa... ok, eu uso a palavra raça para isso, meio influenciado por sei lá, RPG, que tem, sei lá, elfos, dwarves, sei lá o que, monstros estranhos. Então a ideia é, posso visualizar essas coisas como certo monstro e quero matar, mas cada ataque que eu vou fazer aqui pode acabar mudando um pouco. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui como alvo P ou Q e R, cuidado nas parênteses, as parênteses são importantes aqui, isso significa que no final das contas meu alvo é uma disjunção. Então se eu quero conversar alguém sobre essa disjunção, eu preciso saber o que eu posso fazer se meu alvo é uma disjunção. Eu não consigo enxergar ainda essa conjunção, mesmo se eu sei bem como demonstrar coisas de conjunções, não aplicam ainda. Eu vou precisar fazer algo aqui e talvez eu vou acabar vendo essa conjunção depois. Aqui, por exemplo, se eu tenho meu alvo é uma disjunção, eu estou sendo cobrado para demonstrar P ou essa coisa aqui, o que eu posso fazer é escolher um dos dois lados para demonstrar. Porque meu alvo é convencer alguém sobre a veracidade dessa coisa aqui, que é uma disjunção, eu tenho o direito de falar, ok, basta eu demonstrar isso. Ou poderia escolher, basta eu demonstrar isso. Se eu escolher o direito aqui, com o comando que eu vou escrever, aqui eu vou escolher a parte direita, meu alvo vai ser atualizado e agora vou ver finalmente uma conjunção na minha cara, me atacando, querendo demonstrar essa coisa. A gente vai ficar demonstrando as coisas assim. E como eu falei, estamos já em FMC2, talvez vamos ver um pouco menos detalhes, mas pelo menos nas primeiras aulas eu vou mostrar bastante essa parte também. Dúvidas? Antes de ver um primeiro exemplo assim como funciona, vou pegar um exemplo bem simples de teoria dos números. Ok. Vou ver dois teoremas, na verdade, e como podemos demonstrar eles. Em teoria dos números, vou escrever aqui, sejam A, B, C inteiros. Se
A divide B. Na verdade não, está esquerdo. Está esquerdo. A divide B. Se B divide C, então A divide C. Ok, isso é um teorema aqui. E vou escrever mais um. Teorema 2. Para quaisquer inteiros ABC, se A divide B e B divide C, então A divide C. Ok. E espero que com esses dois exemplos terminar essa parte e talvez começar a estudar coisas mais de FMC2 mesmo. Agora, vamos ver o que poderia... Vamos assumir esse papel de demonstrar essas duas coisas e demonstrar com rascunho também, que significa que eu vou ter aqui minha demonstração, que eu vou escrever meus comandos, eu vou ter meus dados, é meu alvo, e vamos fazer a mesma coisa lá. Vamos começar pelo 2. Eu vou consultar vocês, escrever mão sem ninguém gritar. Qual é meu estado inicial? Estado significa dados e alvo, certo? Esse seria o estado. Aqui estou escrevendo coisas, vou ficar atualizando isso. Aqui também, aqui, dados. Ok, então... Tem o teorema 2. A pergunta é, aqui no teorema 1, novamente, quais são meus dados? Tem uma mão, mãos. Guilherme, eu vou avisar, antes de você responder, é pegadinha, pode responder agora. Sim. Você tem A, B, C que é inteiro. Continuar? Dado. Mas agora... E A de B e B de C como dado. Então, você está falando que tenho 5 dados. E qual seria o meu alvo? A de C. Ok, quem concorda? Pelo menos alguém deve concordar. Não? Ninguém concorda? Guilherme? Não? Tem seguidores? Tem uma pessoa concordando? Pelo menos uma pessoa aqui? Ok, se fosse assim, não seria pegadinha, certo? A pergunta. Então, isso é uma dica que não deve ser assim. O que aconteceu aqui é Guilherme e... Teu nome? Cauê. Como? Cauê. Cauê? Depois... Então, Guilherme e qualquer coisa fizeram... O que aconteceu é que mentalmente executaram muitas linhas de código na cabeça, atualizaram bastante isso, mas nada disso aconteceu. É como se você começou a programar algo e você pensou que já tem umas coisas que você nunca escreveu no teu código. Aqui o que está sendo pedido para demonstrar é que para quaisquer inteiros, blá blá blá, acontece algo. Ninguém me deu nem sequer um inteiro aqui. Estou sendo cobrado demonstrar para quaisquer 3 inteiros, se o primeiro divide o segundo divide o terceiro, o primeiro divide o terceiro também. Não tem A aqui, não tem B, não tem nada. Eu sei que vocês vão falar aqui, estou vendo um certo A, mas esse A é apenas uma maneira de referir ao primeiro dos 3 inteiros. Não existe A no meu escopo. Se eu executar A em qualquer linha aqui, eu vou receber a mensagem A nunca foi declarado. Aqui não foi declarado um A. Por outro lado aqui, foram declarados 3 inteiros com esses nomes, A, B, C. Então, quando o parser parseou essa coisa e compilou essa coisa, executou a primeira linha, aqui na verdade já tem 3 comandos que foram executados e tem 4 dados que tem aqui. Já na primeira linha, então, aqui, o que aconteceu? Quando o cursor ficou aqui para ler toda essa linha, eu tenho que o A é um inteiro
eu tenho que o B é um inteiro, eu tenho que o C é um inteiro, ainda mais eu sei que o A divide B. Tenho quatro coisas aqui. Qual o meu alvo aqui? É uma implicação. Ou seja, essa parte aqui, não dado, eu vou precisar fazer um trabalho para conseguir isso como dado. Meu alvo aqui, por enquanto, é apenas uma implicação. B divide C implica A divide C. E para conseguir, e não escrevi por enquanto nenhuma linha de código, apenas eu li todo esse enunciado e agora estou pronto para começar a minha demonstração. Aqui, então, nesse escopo, tem um certo A, um B e C declarados. Ainda mais eu sei que o A divide B. Tá ok? Isso para todos. Aqui, mesmo quando meu cursor aqui, não sei como é em português, é cursor mesmo? Ok? Mesmo quando meu cursor desceu aqui, compilou essa coisa, algo aconteceu aqui, mas aconteceu uma coisa bem diferente do que aqui. O que aconteceu aqui? Não tem dado nenhum, mas tem alvo. E o alvo vai ser mais complicado do que aquele. Qual vai ser o meu alvo aqui? Toda essa coisa eu vou abreviar às vezes escrevendo assim, mas por enquanto eu quero deixar eles assim como 3 pratos separados. Ok? Existe isso, que é muito bom. Continuem aqui. Isso não poderia ser meu alvo é sempre uma proposição. Essa coisa não é uma proposição. Isso é uma coisa bugada. Está esperando aqui uma proposição para virar proposição. O que seria aqui? Ok. Então, quando foi carregado esse enunciado para o meu sisteminha lá de demonstrar, essa coisa aconteceu. Ok? Então, se eu, cuidado, não tenho no meu contexto aqui, nos meus dados, no meu mundo, não existe A, nem B, nem C. Aqui, eu poderia ter escolhido até outras coisas. X, vamos ver aqui. Preciso tomar cuidado aqui para usar a mesma letrinha. Porque, no final das contas, aqui são apenas ligações, são o que a gente chama de variáveis ligadas. E não importa qual nome você escolheu, dado que você respeitou as ligações que tem, não mudou absolutamente nada. Isso seria, não desenhei muito bem aqui, mas enfim, isso é, se alguém programou um for na vida, talvez eu buguei. O que faltou? C. Ok. Muito bem. Então, no final das contas, o teu alvo é isso, para todo, e agora eu não vou fazer isso, mas vocês vão entender que aqui tem como fazer as conexões certas para isso acabar significando isso. Ninguém merece ver essa coisa. Desculpa que vocês estão vendo essa coisa agora. Por isso a gente usa variáveis, ok? Mas a ideia é que entendemos quando essa variável é ligada ou quando é uma coisa livre. Aqui, por exemplo, no meu ok, vamos ver depois uma variação que vai misturar ligadas e livres também. Mas aqui, por exemplo, não tem nenhuma ligada. Meu alvo, não estou falando demonstre que para qualquer B, C algo acontece. Está falando, oi, demonstre sobre teu B, teu C e esse A que você tem aqui, demonstre que essa coisa é válida. Ok? Cuidado, porque a gente talvez costuma imaginar para todos aqui. Não, esse B aqui é o B que eu tenho nos meus dados. Por outro lado, esse B aqui sequer existe. É apenas uma maneira de ajudar a entender como referir o segundo inteiro e o terceiro inteiro para não falar essas coisas. Bem, então vamos voltar para cá, na demonstração. Agora, aparecem os meus dados, uma coisa que é essa, sendo... para trabalhar com essa, eu preciso saber o que significa. Okay? A ideia é que alguém definiu antes o que significa essa relação estranha divide. Se eu não sei disso, se eu não concordei sobre isso, nada disso compila. Seria equivalente de você tentar escrever um nome de uma função onde nunca foi importada em nenhuma biblioteca no teu programa. Não vai compilar, não vai fazer nada. A ideia é que alguém então já definiu isso. Sabendo essa definição, que já aparece no enunciado, na verdade, de jeito nenhum eu vou escrever na minha demonstração o que significa A divide B. Ninguém merece ver isso. Se meu inimigo está duvidando essa coisa, significa que nós dois sabemos o que significa A divide B e não precisamos repetir coisas inúteis aqui. Ok? Vou precisar lembrar o que significa. No meu rascunho, vou
adicionar aqui, traduzir, na verdade, essa anotação para seu significado. Quando eu falo traduzir para seu significado, eu quero ver essa numa maneira de fórmula, utilizando aquelas coisinhas que tem aqui. Alguém gostaria de tentar falar para mim como que ficaria, o que significa essa coisa aqui? Existe um x que multiplica b. Existe o quê? Quem está falando? Sim, fale. Existe alguma variável que Não, não vou escolher, você vai escolher. Existe um? x Aham. que multiplicado por b. Sim, bem, tá certa a maneira que você está falando. Quero ficar um pouco mais perto da maneira que a gente vai escrever as formulazinhas. Então, existe x, realmente existe um x aqui. Tá o que? Tal que é b vezes x. E não. B igual a Não. A vezes x. Cuidado, o a divide o b significa o quê? Existe um inteiro x, tá o quê? Ax igual a b. Não seria errado falar b igual a x, mas seria errado falar a igual a bx. O a divide o b, significa que o b é um múltiplo de a, existe um certo inteiro, blá blá. Aqui eu não falei, não escrevi inteiro, mas podemos considerar que isso é implícito pelo resto dos tipos que tenho. Tecnicamente aqui seria, existe um x tipo inteiro, então que blá blá blá, ok? Então, nos meus dados, eu tenho uma existencial. Lembrem que tem um bocado, não tanto um bocado, na verdade, não quero assustar ninguém, são só 7 coisas aqui. E cada uma precisa saber 2 coisas, só então no total 14 coisas que precisa saber. Para entender como funciona esse sistema. E aqui, também parece se divide, certo? É uma coisa que divide, mas é bom entender que eu não tenho acesso nessas coisas ainda. Na minha cara, a raça do meu monstro não é que alguém divide algo, que seria uma existencial, mas é o que é? É uma implicação. Então, no momento, eu posso falar, ou eu vou trabalhar usando o meu dado que eu tenho, preciso saber como usar existenciais, ou atacando meu alvo, e nesse caso, preciso saber como atacar implicações. Então, nessa tabelinha, que vocês vão precisar aprender muito bem, se não aprenderam já em FC1, para cada simbolizinho, vou botar esses 2 agora só, para cada conectivo que tenho para formar proposições, eu preciso saber como usar. Isso significa que eu tenho os meus dados, eu quero aproveitar esse dado para usar para progredir minha demonstração e como atacar. Atacar talvez seja uma palavra meio brutal, desculpa. E não é tem uma coisa que não gosto de atacar, não é que é brutal, é que dá uma ideia que a gente é contra isso, quando na verdade é o que a gente está defendendo, é que a gente está querendo demonstrar isso. Mas a ideia é que se eu conseguir matar esse alvo, significa que tenha razão, ele estava certo, o alvo estava correto. Aqui então, na maneira que estou, eu preciso saber, para progredir, 2 coisas. Como usar isso aqui, eu preciso saber isso porque está nos meus dados. E se eu quero aproveitar, já que na verdade meu alvo é uma implicação, eu preciso saber como atacar isso. Então, para continuar aqui, não preciso saber nada das outras 12 coisas que estão faltando aqui. Então, vamos começar a ver essas 2. Se eu quero... É uma técnica boa, sempre tentar simplificar nosso alvo, atacando o alvo, se isso não gera algum compromisso muito cedo para nós. A gente não quer pegar um compromisso muito cedo para depois não poder continuar. Agora, o ataque de alvo é um comando que, já que o alvo, o que eu estou sendo cobrado aqui é, olha, caso que isso aconteça, quero garantir isso, eu tenho direito para falar para o meu inimigo, então me dê essa coisa. Meu dever vai ser depois fornecer essa coisa. Isso parece muito uma função. Uma aplicação é praticamente uma função. Me dê essa coisa e ok, eu vou conseguir essa. Então, o comando que vamos ter aqui para a nossa demonstração seria, alguém? Suponha. Suponha o que é. Aqui eu preciso de uma certa proposição e eu não tenho o direito de supor qualquer coisa. A única maneira que essa linha, o único contexto onde essa linha vai compilar é se o meu alvo é uma implicação e se eu estou pedindo supor a parte esquerda da implicação. Se eu escrever aqui, suponha A divide C, o compilador sequer vai compilar essa linha. Eu não tenho o direito de executar essa, como se fosse um jogo. Eu não tenho o direito de jogar isso, porque as regras estão dizendo que, olha, para supor uma coisa, você precisa ter
no teu alvo uma implicação e essa coisa precisa ser a premissa da implicação. Estou correndo demais com essa coisa, porque realmente a ideia é a gente ter aprendido mais ou menos essas coisas antes, mas espero que isso não é uma regra de um jogo assim aleatório e faz sentido que se eu quero convencer alguém que isso implica isso, vamos trabalhar aceitando isso para conseguir essa coisa, certo? Então não é uma coisa assim aleatória que alguém pensou, bora brincar com essas regras. Suponha B divide C. Executando essa linha, que realmente é executável, porque meu alvo me permitiu realmente executar isso, algo aconteceu aqui no estado. Eu preciso atualizar isso. O que aconteceu? Alguém? Mãos. Mãos, mais mãos, mais mãos, mais mãos. Alguma coisa. Juliana, sim. Ana ou Ani? Oi? Ana ou Ani? Juliana. Juliana, ok. Fale. O que aconteceu? Dado que B divide C. B divide C. Então, foi atualizado o tabuleiro aqui, eu ganhei o dado B divide C. Algo mais? Pode inferir pela definição que C é igual a... Um segundo. Estou falando o equivalente aqui. Cuidado, essa coisa, eu estou enfatizando isso, escrevendo em outra cor até, não são linhas de código. Isso é apenas a gente lembrando o que isso significa. Para o nosso sistema low level, cada vez que alguém escreve B divide C, na verdade, ele traduz isso como se fosse um macro, e ele bota existe um K, blá, blá, blá. Então, isso é para nos facilitar, mas não está sendo algo executado para conseguir isso. E se a gente quer lembrar essa coisa, seria comentário aqui. Poderia falar, ou seja, que existe um K, tal, que blá, blá. Esse seria, não faria absolutamente nada. Ok. Então aqui realmente temos essa coisa aqui. Existe um X, tal que Bx igual C. Algo mais com essa linha, a primeira linha que a gente executou? No alvo aparece K divide C. Como? No alvo aparece K divide C. Pois essa coisa tínhamos feito tanto nos dados, ganhamos um dado, mas mudou o alvo também. Agora que eu supus isso, meu alvo não é mais supor que se isso, então isso. Meu alvo é quem? Só isso. E eu preciso atualizar isso. Seria errado pensar que isso fez apenas isso. Pronto, meu alvo agora é A divide C. E aqui também, sem fazer nada, na verdade, posso escrever isso só para lembrar no meu rascunho o que isso significa. O que isso significa? Ok. Primeira linha foi executada. E agora, o que eu preciso saber para progredir na minha demonstração? Das coisas que eu preciso saber de lá. Como usar o existencial, que isso poderia, se eu soubesse isso desde o início, eu poderia já começar de uma maneira aqui. Mas agora apareceu um existencial no alvo também. Então agora gostaria de saber como atacar o existencial também. Faz sentido para todos? Ok. Então, vamos lá. A gente já aprendeu, em 3 segundos, isso check aqui, ok? Como atacar é com suponha. Pronto. Uma das 14 coisas já encontramos. E agora vamos encontrar uma ou a outra de como usar ou como atacar. Para quem não viu isso, se meu inimigo aceitou que existe um certo inteiro especial aqui, o que isso deveria me permitir fazer? Que não deveria ter o direito de fazer isso sem saber essa coisa. Meu inimigo aqui aceitou que existe um X, tal que é X igual a B. Você pode escrever B como AX. Como? Você pode escrever B como AX. Não poderia escrever aqui que o B, cuidado, igual a X. Qual é o meu problema se eu tentar escrever isso? Não tem um X. Não existe um X. Mas, meu inimigo aqui nos meus dados já foi estabelecido que para um certo inteiro, a gente usou o X aqui de maneira ligada, não tem X. Aqui posso falar, existe inteiro tal que é multiplicado por A igual B. Inclusive, acho que é a maneira que você tentou falar. E essa maneira é muito boa porque enfatiza ainda mais que aqui não tem nenhum X envolvido. Mas não importa como que você vai tentar pronunciar essa coisa, você não vai conseguir escapar da palavra A nem da palavra B. O X você consegue escapar. Você poderia falar, existe um Y tal que é A vezes Y igual a B.
Você poderia falar, existe um inteiro, tal que é multiplicado por A é igual ao B. Mas não tem como falar isso. Se você conseguir falar isso sem falar A ou sem falar B, você falou outra coisa. Não vai ser equivalente a isso. Okay? Tem uma mão lá, sim? Ou qualquer coisa, sim. Será que a gente poderia declarar esse X como esse valor que tem no papel? Sim, aqui eu vou usar o verbo solicitar, porque o teu inimigo aceitou um inteiro muito especial. Então você pode falar, ok, me dê esse inteiro e você vai ter o papel de escolher um nome para ele. Não precisa ser X, inclusive esse X ninguém viu, está no teu rascunho. Então aqui, a linha que podemos escrever aqui vamos usar o seja para isso. Seja, escolha um inteiro, um nome? K, ok. Seja K. Agora, se eu falar seja K inteiro, a linha compila ou não? Não. Por que não? Com certeza compila. É a mesma coisa se num programa eu botar um arbitrário lá int x2. Vai compilar? Talvez eu nunca vou usar, mas compilar vai, certo? Cuidado. Vai ser inútil isso aqui, porque esse K arbitrário não tem nenhuma expectativa de conseguir convencer alguém que esse arbitrário K que eu peguei aqui acabou tendo a sorte de ser tão especial que multiplicado por A vai ser B. Ou seja, aqui apenas falei, me dê um inteiro. O que eu queria ter falado é, me dê um tal inteiro que você aceitou que existe. E cuidado com isso muito, aqui precisa falar, seja K inteiro, tal que é, o que é? Muito bem, cuidado aqui não vou falar a X, certo? Tal que é A, K igual B. E eu acabei de usar e aprender como usar existenciais. Ok? Então, o existencial sempre está dizendo, ok, existe um certo objeto de tal tipo que tem tal propriedade, você tem o direito de solicitar um tal objeto com essa propriedade. Não esqueça de pegar a propriedade, porque senão você não aproveitou nada especial aqui. E você tem o dever de tomar cuidado com o nome que você vai dar. Agora que temos poucas coisas, escolher um nome é meio fácil. Para hoje, eu vou aprender teu nome daqui a pouco, mas qualquer coisa, por enquanto, usou K. Quanta liberdade ele tem aqui para a escolha de nome? Poderia ter usado X? U, V, blá, blá. O que ele não pode usar? Pode usar C, B e A. Por quê? Porque se ele tentasse falar aqui, ok, seja um inteiro tal que é, ia falar aqui o quê? Tal que é A vezes A igual B. Tem duas maneiras de entender essa coisa. Ou ele está completamente sobrecarregando esse A, como se fosse uma linguagem de programação que a maioria delas vai te permitir, depois de introduzir um certo int x, vão te permitir mudar esse x que você está pegando aqui. Ou é como se ele está falando, olha, sobre esse A que eu tenho, eu sei que ele satisfaz isso. Mas ninguém aceitou isso. A gente aceitou que existe um termo inteiro que é multiplicado por A igual B. Então você não tem direito de falar que é esse inteiro que tem essa propriedade. Nenhum desses inteiros que temos no escopo. Precisa escolher uma variável fresca. Como a gente fala em programação, fresh variável. Eu não tenho certeza se alguém em português fala fresca, em inglês é fresh. Fora disso, você é permitido escolher qualquer coisa. Eu vou ser muito chato com as escolhas de nomes. Aqui, o K foi um nome bom. Okay? O que seria um nome ruim aqui? Seria, por exemplo, o D. Eu quero alguém que não me conhece tentar entender por que o D seria um nome ruim aqui. Está muito perto no alfabeto? Sim, está no mesmo bairro. As variáveis, os nomes que a gente tem, moram em certos bairros e a gente costuma usar essas convenções para nos ajudar a raciocinar. Se você chamar esse cara de D, daqui a pouco nos teus dados você vai ter ABCD e vou pensar que esses têm um papel meio parecido na minha peça aqui que eu estou assistindo. Mas não tem. Os ABC têm um certo papel e foram escolhidos bem esses nomes aqui. Agora, para esse cara que é tantas vezes que cabe o A no B, você precisaria achar um nome para um novo bairro. O K é aceitável, U é aceitável e por aí vai. Ok? Faz sentido isso para todos? Então, vamos tomar um pouco de cuidado aqui. Eu vou insistir com isso. Eu sei que é fácil subestimar a importância de dar nomes bons,
mas depois que você pega o toque, você não consegue nem ver aqui o modelo, você vai considerar como se fosse errado mesmo. Espero que em programação vocês estabelecem esses toques também, porque ajuda demais a pensar e evitar erros estranhos. Ok, o nome cá aqui é bom, não tem problema nenhum. E agora, o que aconteceu depois dessa linha aqui? No meu estado, que é tudo isso. Eu ganhei algum dado? O que eu ganhei? Antes de o AK, eu ganhei um K inteiro, certo? Eu ganhei duas coisas, então. Um certo inteiro chamado K e uma equação AK igual B. Ok? O que eu vou escrever aqui agora? Sobre aplicação e existencial, eu aprendi essas duas coisas. Gostaria ainda de saber como atacar existencial, porque no meu alvo ainda é uma existencial aqui, certo? E o que mais vou precisar adicionar aqui? A igualdade. Apareceu uma igualdade, seria bom saber como usar, como atacar, mas nesse caso eu vou precisar o quê? Como usar, certo? Por enquanto eu vou precisar saber como usar, ok? Ok. E agora, eu vou progredir. LJ, ok? Ok, tem mais uma existencial aqui que gostaria de aproveitar também, certo? Então vai ser a mesma coisa. Aqui seja... Ok, aqui agora não vou usar U, por exemplo. Okay? Se eu tivesse usado U aqui, eu escolheria V agora. Agora eu usei K, pode ser L. Por exemplo, L, inteiro. BL igual C. E o que eu ganhei aqui é um inteiro L e B igual... Não, BL igual C, ok? Mesma coisa. Por enquanto, ainda gostaria de saber como usar igualdades e possivelmente como atacar igualdades, porque consigo chegar aqui que talvez vai aparecer uma igualdade aqui. Precisamos discutir, paradoxicamente, é um dos mais estranhos isso, como atacar esse alvo. Meu alvo é uma existencial. O que seria convincente para dar para alguém, para convencê-lo, que é, olha, existe tal X. O que eu deveria fazer? Chamamos esse cara de testemunha. Se eu achar um certo inteiro que encaixa aqui, parece infantil, mas é bom pensar assim. Se eu conseguir nos meus dados isso, para um certo inteiro, isso deveria matar esse alvo. Certo? Eu posso trabalhar falando, ok, vou demonstrar que esse cara vai ser isso, ou eu posso apenas ver isso mentalmente e falar, ok, basta eu conseguir nos meus dados agora essa igualdade para um certo inteiro aqui, e isso vai matar meu alvo. Então, no final das contas, eu estou procurando uma igualdade dessas. Ok? Que tipo de coisas posso botar aqui? Inteiros. Agora, seria meio inútil falar, ok, vamos tentar o 42. Por quê? Eu não sei qual é o A e o C, não tem uma coisa que me permite assim continuar. Eu poderia tentar o 0, porque eu sei pelo menos o valor de A vezes 0. A vezes 0 é 0. Mas isso também não me ajuda, porque não tenho nenhuma informação que garanta que eu sei o 0. Se eu tivesse os meus dados que eu sei é 0, eu poderia falar, ok, pronto, eu sei que eu tenho A vezes 0 igual a 0, então acabou, mas não tenho isso. O 1 também poderia botar aqui, ok. No final das contas, eu preciso ver nos meus dados quais são os dados que eu tenho. Eu tenho duas equações, seria interessante aproveitar as equações, talvez conseguir isso. Quando eu solicito, normalmente, lecionando isso, uns alunos já conseguem perceber qual é o inteiro que eu preciso botar aqui, mas vamos fingir um pouco que não consigo perceber qual é o inteiro que encaixa lá e tentar trabalhar na outra maneira. Eu quero praticamente garantir que eu sei igual a algo, que seria A vezes uma coisa. Vamos começar com o próprio C, aqui num rascunho talvez. O que eu sei sobre o C? É igual a BL. E não estou um pouco feliz porque pelo menos sei algo sobre o cara que eu tenho aqui, mas não estou tão feliz porque isso não é A vezes algo. Mas eu posso continuar aqui meu cálculo
eu vou escrever isso bem daqui a pouco, posso continuar meu cálculo, porque sobre o B ou sobre o L eu sei algo mais. O que eu sei? Sim. E neste momento, eu estou aprendendo como usar a igualdade, que me permite substituir iguais por iguais. Uma das maneiras que posso fazer quando tenho uma igualdade igual a B, em qualquer contexto, em qualquer coisa, posso tirar um e botar outro no seu lugar. E ainda mais se tenho aqui, por exemplo, BL mais B quadrado, sei lá, ok, mais L. Sabendo que o B é igual a K, eu não tenho a obrigação de substituir todas as ocorrências de B por AK. Talvez eu vou querer substituir só essa, ou só essa. Ok? Eu posso substituir qualquer ocorrência de um para o outro lado. É assim que a gente usa a igualdade. Então aqui eu tenho o quê? C é igual a BL, posso continuar? AKL, só que cuidado, preciso de parênteses aqui. Ok? Bem, e ainda não estou feliz, porque isso não tem a forma A vezes algo, tem a forma é AK vezes L. Mas isso é igual a? A vezes KL. Sim, aqui, para cada substituição que acontece nessas igualdades, eu vou abrir um parêntese para explicar como a gente escreve cálculos. Não temos liberdade, é bem específica a maneira que a gente escreve os cálculos. Para cada linha eu preciso justificar por que é verdade. Agora, essa primeira linha afirma que o C é igual a BL. De onde que eu tirei isso? Dos dados. Tá, nos meus dados, certo? Agora, a segunda linha afirma o que é? Cuidado. É fácil errar e pensar que aqui é uma preguiça que deu e a gente não está repetindo o C. Não é o caso. A segunda linha afirma que esse carinha faz isso com esse carinha. E a terceira linha afirma o quê? Que esse carinha faz isso com esse carinha. Eu estou alinhando os verbos de cada afirmação, as igualdades, e em cada linha eu vou justificar o porquê que essa proposição é válida. Então aqui, isso é válido, já tenho os dados, ok? Vamos ver como escrever essa justificativa daqui a pouco. A segunda, o que eu fiz? O que eu usei? Eu usei esse dado aqui, qual é? Esse aqui, para substituir esse B para cá. E na terceira eu usei o que é? Associatividade dos inteiros. A associatividade da multiplicação dos inteiros. Ok? E agora, terminando o meu calculinho, aqui eu vou escrever calculamos, que isso é uma linha de código. É quando a gente começa um certo cálculo, significa bota um objeto aqui, uma expressão, e começa a substituir iguais por iguais, praticamente. Botei o C, substituí o C por o BL, porque eu sei que são iguais. Dessa expressão aqui, não substituí toda, substituí apenas o B por o AK. O que me permitiu fazer isso? Mais um uso de mais uma igualdade, essa igualdade aqui. E agora cheguei aqui. Não terminei ainda, na minha mesa eu tenho esse bichinho aqui, eu quero fazer algo, uma mudança para ele para chegar aqui. O que me permitiu fazer isso é o uso de um teorema, ou axioma, nesse caso, se estou trabalhando de maneira axiomática nos inteiros, que exige que a multiplicação é associativa. Nesse caso, aqui é invocar a multiplicação de associativa, fala o quê? Fala que para todo x, para todo y, para todo z, alguém pode falar? Não tem A? Estou escrevendo o enunciado da associatividade, eu escolhi esses y, z, a partir disso vocês não têm mais escolha. Qual seria a lei? xy vezes z é igual a x, yz. Pronunciamos isso respirando um pouco assim, mas escrevendo precisamos os parênteses. Ok. E o que eu usei aqui foi esse teorema. E para apreciar um pouco mais a conexão que temos com funções, é como se isso é um programinha que está esperando 3 argumentos para nos fornecer uma igualdade. Com quais argumentos eu chamei esse teorema? Como x, eu escolhi meu A. Como y, eu escolhi meu K. Não, desculpa, meu A aqui, meu K. E como z, eu escolhi meu L. Então, se eu fornecer esses argumentos nesse teorema, esse teorema faz o quê? Pega inteiros e devolve igualdades. Se eu dar para esse teorema esses inteiros, nessa ordem, o A para o x, o K para o y, o L para o z, ele vai me dar qual igualdade?
Muito bem. E essa exatamente igualdade é o que eu usei para ir daqui para cá. Ok? No início faz sentido especificar os detalhes. Amadurecendo um pouco, ninguém merece ver o teorema com x, ou a, y, k, e z, ou l. Mas é importante entender como que foi utilizado o teorema. Estamos utilizando um para todo, que vai entrar aqui, certo? E para utilizar um para todo, a gente precisa fornecer um objeto do tipo certo para ele devolver a coisa que está seguindo. Aqui eu forneci 3 coisas e ele me devolveu uma igualdade que eu quero botar aqui. Ok? Faz sentido para todos? Sim, Isaac? Na igualdade tem aquilo de a gente não ser obrigado a começar e percorrer tudo até chegar na resposta. A gente pode dividir em 2 calculandos. Ou é mais ainda, não depende de como seria o modo de humor. A ideia é que assim que você começa a calcularmos aqui, tem toda essa sequência de igualdades, que você pensa que você bota a primeira coisa na mesa, fica mexendo lá. Assim que terminar o pontinho aqui, o que aconteceu depois dessa linha ser executada, agora eu baguncei o quadrado aqui, o quadro. Isso é continuação aqui, certo? De demonstração. E depois dessa linha, o que foi atualizado lá, o que eu ganhei, o que aconteceu? Qual dado eu ganhei? Pois é, o dado que eu ganhei é que essa coisa é igual a essa coisa aqui. Que faz sentido isso? Então, depois desse cálculo, eu ganhei aqui mais um dado, que é o A, K, qual foi? Não. A, aí. KL igual a C. Agora, tecnicamente, eu vou precisar, se eu quero chegar nessa coisa que eu queria, precisar invocar a simetria de igualdade para falar, ok, se o A igual a B, o B igual a também. Mas esses usos das propriedades de igualdade, que são simetria, transitividade e reflexividade, não precisamos citar. A partir disso, podemos considerar que esse alvo morreu. Ok? A gente matou nosso alvo porque nosso objetivo era achar um certo cara, achamos, nossa testemunha aqui foi quem? O KL. Achamos um certo inteiro, tal que é multiplicado por A igual a C, que foi nosso objetivo. Acabou essa demonstração. Ok? Faz sentido? Isaac? Foi dito que a gente deu um dado, que é C igual a KL. Mas por que não a gente não ganha todos esses passos do calculamos, todos esses dados? Eu não entendi. A gente ganhou C igual a K, L... Está falando que nos teus dados você gostaria de ter que S igual a S também? A ideia é que se você escreveu isso, você se importa com isso. Aí se você quisesse os intermediários, faria mais sentido falar, ok, temos isso, logo isso, logo isso. O motivo de usar essa forma de escrever é porque você não quer poluir tua cabeça com extra dados que você não vai usar e ajudar o leitor também a entender que, ok, o importante é que esse cara é igual a isso. Se você escrever, você pode pensar que isso é um açúcar sintático para alguém que escreveria como, vamos lá, como, qual foi o primeiro dado? C, sei lá, C igual a BL, logo, aqui precisa de 2 coisas, certo? Como C igual a BL e, quero substituir algo lá, qual é? E AK igual a B, logo. Estou substituindo esse B aqui, seria C igual a AK vezes L. Agora, pela blá blá blá, como é a blá blá, associatividade, temos C igual a KL. Isso acaba sendo muito mais difícil de ler e também você acabar escrevendo aqui uns dados meio... seria cansativo e inútil para esse objetivo. Ajuda bastante a gente aprender a escrever calculinhos assim, para a clareza tanto do nosso pensamento, também do leitor quando ele vai acabar escrevendo isso. Sim, aqui, antes de perguntar dúvidas, como que eu vou justificar isso? Tenho 2 maneiras padrão aqui. Quando a gente ganha um certo dado aqui, cuidado aqui nos meus dados, essa parte ninguém vai ver, é o meu rascunho. Aqui é a parte que eu vou entregar. Então, poderia aqui falar, seja K, blá, blá, seja L,
tal que blá blá, poderia dar um rótulo aqui, para essa coisa que eu ganhei. Então aqui eu poderia falar pela 1. E agora o leitor tem acesso nessa 1, vai falar, qual é essa 1? Ok, a 1 é o B igual a C. Sim, realmente é isso que ele está usando aqui. Ok? Faz sentido? Ok. Depois eu vou querer usar pela essa aqui. Ok? Poderia rotular essa também, 2. Aqui escrever pela 2. Ok? Outra maneira para referir a essa coisa aqui é uma frasinha muito legal. Alguém quer falar? Pela escolha de K. O que significa? Isso é algo bem concreto, não é doido assim. Pela escolha de K significa que, ei, leitor, vá lá ver onde que foi solicitado, introduzido esse K. Ele foi escolhido para ter uma certa propriedade. É essa propriedade que eu estou usando aqui. Então, se eu ver agora meu código, onde que foi escolhido o K foi escolhido exatamente aqui, ele foi escolhido para satisfazer isso. Então, com essa maneira, eu estou referindo de forma bem concreta, rígida, sem nenhuma ambiguidade. Isso está referindo exatamente isso. A mesma rigidez que esse rótulo aqui só pode referir a esse 1 aqui. Não é obrigatório usar uma ou outra. O bom que tem essa maneira é que você não precisa rotular, certo? Mas certas outras vezes você vai querer rotular, sei lá o que, tanto faz. O importante aqui é que cada linha aqui é um comando praticamente que precisa ser justificado nesse cálculo. E finalmente demonstramos essa coisa, ok? Tudo isso é FMC1, a parte da teoria dos inteiros. Estou analisando bem como funcionam as demonstrações matemáticas e espero que entendamos toda essa ideia de escrever coisas aqui. Algo está sendo sempre atualizado nos dados-alvo e tudo mais. Aqui, só para ver como a gente vai começar assim, aqui. Porque daqui uns certos passinhos que a gente vai fazer, vai ser praticamente a mesma coisa. No final das contas, se uma pessoa quer demonstrar isso ou quer demonstrar isso, parece que estão demonstrando o mesmo teorema, só que aqui o programador vai precisar fazer certos trabalhos um pouco mais. Ele vai ter uma liberdade um pouco mais, que esse cara não tem. Porque esse cara está sendo cobrado de demonstrar algo sobre um certo A, um certo B e um certo C, que ele não declarou. Foi o import que ele fez que declarou essas coisas. Aqui, se eu ver que meu alvo é esse mesmo, qual seria a maneira para começar aqui? Como? Não entendi a primeira palavra que falou? Declarar. Sim, e qual seria o comando que eu escrevo? Sim. Seja A. Certo. Só que aqui, agora, eu posso escolher outra coisa. Posso escolher A também, faz sentido total, já que estou vendo escrito ABC, sendo pessoa normal, ia escrever seja um ABC, mas você poderia falar seja um, sim, X, Y, Z, UVW, seria ruim escrever seja um X, A, Z, ok? Obviamente. Ok, X, Y, Z, inteiros, Posso continuar ou não? Essa primeira linha fez qual efeito nos alvos? Decapitou essas 3 cabeças aqui, certo? Para ficar um pouco mais violento assim. Aqui tem uma. Qual é a raça do meu alvo agora? É uma implicação. Qual a implicação? E o quê? Bora? Então aqui existem umas. É assim que eu vou ler isso. Vai ser diferente se eu botar as parênteses aqui. E a gente vai concordar mais ou menos que não mais ou menos, a gente vai concordar que a conjunção e a disjunção pegam mais forte do que a implicação para evitar essas parênteses aqui. Na dúvida, botem as parênteses. Porque é bem diferente isso do que isso. Se eu quero demonstrar essa coisa que estou escrevendo agora, qual seria a raça aqui? Uma conjunção. Meu objetivo seria demonstrar isso e demonstrar essa implicação também. Agora não, preciso demonstrar que, sabendo essa conjunção, eu posso inferir essa coisa. E o que mais aconteceu a partir dessa linha? Eu ganhei 3 dados aqui, certo? Um X inteiro, um Y inteiro e um Z inteiro, ok? E agora, como vou continuar?
eu não tenho os meus dados algo interessante para usar, só tenho os inteiros, certo? Então preciso olhar no meu alvo e ter esperanças que eu vou saber como progredir um pouco a minha demonstração. Sendo implicação meu alvo, qual vai ser a linha de comando que vou escrever aqui? Suponha, ok? Ok, e o que aconteceu aqui? Como? Nos dados aconteceu o quê? Eu ganhei quantos dados aqui? Cuidado. Mas eu perguntei quantos. Se eu quero ficar no pé da letra de como funciona uma linguagem assim em assembly, eu ganhei um. Acontece que é uma conjunção. E vamos aproveitar isso para aprender como usar conjunções também. Então aqui o que eu ganhei foi uma conjunção. No final das contas, você supôs essa coisa, certo? X divide Y e Y divide Z. E o que mais aconteceu? Muito bem. O que vocês acham que eu deveria ser capaz de fazer se nos meus dados eu tenho X divide Y e Y divide Z? Sim? Os dois têm o mesmo valor de Tem o quê mesmo? Os dois são falsos ou são verdadeiros? Não, pera. Ok, essa briga é uma briga que vamos ter. Sim, eu falei isso um pouco, mas eu vou precisar enfatizar isso muitas vezes. A gente não vai argumentar nunca sobre ser falso ou ser verdade. Essas tabelas de verdade não vão nos ajudar para demonstrar, escrever demonstrações nunca. Podemos inferir a partir disso. A gente tem nos nossos dados a conjunção dos dois, essa conjunção, certo? Então a ideia é que a partir desses comandos eu posso inferir a parte esquerda e eu vou ganhar nos meus dados o x divide y. E tenho um outro comando para, aplicando nesse dado, inferir a parte direita. Posso pensar então isso que é um parzinho, como se fosse numa tuplinha de programação, que a gente pode extrair a parte esquerda, para a primeira parte, e extrair a parte direita. Se a gente extrair a parte esquerda, a gente não perdeu isso. Se a gente precisar da outra parte, podemos extrair a parte direita também. Agora, realmente, sendo humanos, é muito normal, assim que nos nossos dados cai uma conjunção, meio pular esse passo aqui e ir diretamente no que vocês pensaram, tenho dois dados novos, ok? Só que, tecnicamente, isso é porque a gente mentalmente executou uma linha que a gente não escreveu, certo? É uma linha tão natural que, às vezes, a gente nem pensa em escrever. Mas, tecnicamente, aqui tem duas linhas que eu executei. Se eu quero ganhar isso, eu preciso extrair a parte esquerda dessa conjunção. E depois, se eu precisar disso, eu preciso voltar nesse dado e extrair a parte direita. É exatamente como se tem uma array de tamanho 2, uma tuplinha no programa. Eu quero pegar a primeira parte e a segunda parte depois. Ninguém me obriga a pegar as duas. Para conseguir essa demonstração, eu realmente vou precisar extrair as duas. Meu alvo é esse. Agora, a partir desse momento, eu estou realmente quase na mesma situação. A única coisa que muda aqui são as letras que escolhi. Okay? Dúvidas? Sim. Aqui nesse exemplo da esquerda, caso o meu alvo fosse diferente, se eu quisesse usar uma conta positiva, eu teria que especificar de alguma forma? Sim, cuidado. Como é o teu nome? Ângelo. Cuidado, porque tem várias leis de lógica que podemos talvez aprender a gente já memorizou, alguém falou assim, chegou um padre e falou contrapositiva vale, sei lá o quê. Para qualquer coisa que a gente vai querer demonstrar, usar nas nossas demonstrações, a gente vai precisar justificar. E a nossa única maneira de justificar coisas seria se eu consigo demonstrar a partir do sisteminha que eu tenho. Então, a ideia de contrapositiva que eu estou falando é que se teu alvo tem a forma P implica Q, você quer fazer um feitiço estranho blama assim e mudar esse alvo para não Q implica não P. Peraí, a ideia seria que, para você ganhar o direito de falar, ok, quero transformar meu alvo para isso, você vai precisar escrever um programinha que trabalha com isso e transforma para isso. E para nossa descoberta, para nossa surpresa talvez, certas coisas que a gente aprendeu que são equivalentes, pensando numa maneira computacional, que a gente vai nesse curso pensar numa maneira computacional, a gente vai perceber que na verdade não são tão equivalentes como pareciam.
no sentido de, e isso vai ser, eu vou atribuir isso para quem não fez isso, trabalhar bastante para inferir as leis que vocês já aprenderam como poeminha ou como, sei lá, axiomas de uma Bíblia, para ver quantas e quais delas são realmente inferíveis no sistema e quais não. E aquelas que não são, normalmente, uma direção da equivalência que você aprendeu realmente inferível, a outra não. E isso significa que, na verdade, umas coisas que você pensava que são equivalentes, computacionalmente falando, uma é mais forte que a outra. Uma implica a outra, mas a outra é muito fraca para garantir a outra. E a coisa mais, talvez, impressionante e impactante dessas seria a lei da dupla negação, que quem viu um pouco lógica, você trabalhou com tabelas de verdade, depois estou falando são perigosas essas coisas, pode pensar que o P e o não P são equivalentes. Talvez essas negações se anulam. Então, se eu quero usar isso, preciso demonstrar duas coisas. Preciso demonstrar isso e também preciso demonstrar isso. E isso vai ser acessível para vocês fazer. Trabalhando corretamente, vocês vão conseguir apenas uma das duas. E assim, só para falar uma coisa, para motivar por que essas coisas, até humanamente falando, não faz muito sentido serem equivalentes. Se pensar que o P é a afirmação, chega ao amor da tua vida e fala, eu te amo, aqui. Agora chega o amor da tua vida e fala, não é que eu não te amo. Tu não vai ficar feliz do mesmo jeito, certo? Tem uma diferença. Aqui, estamos falando que, olha, é impossível que isso não acontece. A partir da negação de P, eu posso explodir o mundo. Eu deveria falar isso sobre esse conectivo. A interpretação que a gente tem para a negação, a gente sempre vai traduzir para uma implicação. Não é o caso que P é. A gente vai traduzir isso, isso vai significar, estou enfatizando isso com 3 linhas aqui, vai significar que se P é, então é o fim do mundo. Eu posso explodir o mundo. E isso significa que o não P é, significa que a partir do não P eu posso explodir o mundo. Eu sei que eu traduzir ainda mais aqui porque eu não acabei, tem ainda mais uma negação aqui. Isso significaria que sim, só que cuidado, porque aqui eu preciso pensar onde que são os parênteses. Porque é diferente se eu falar a partir da impossibilidade do P eu posso explodir o mundo, e outra coisa falar, se você me dar o P, eu consigo uma máquina que com bombas cria bombas. Não faz sentido isso nenhum. Qual seria aqui a maneira certa para botar os parênteses? Aqui. Eu substituí aqui o seu equivalente. Então faz sentido, a gente não viu nem todas essas coisas, mas isso vocês vão precisar trabalhar bastante para descobrir todas essas comandinhos. E por exemplo, De Morgan será uma outra coisa. Vamos ver, será que realmente podemos inferir as duas partes? E a ideia é que temos o mesmo sistema, então não acabamos confiando na palavra de ninguém. Sei lá, a contrapositiva vale. Espera aí, vamos ver. Conseguimos as duas direções? Se conseguimos, vale. Se não, vale apenas a direção que a gente conseguiu. Faz sentido? Aí no caso, se valesse, por exemplo, aí, eu só consideraria isso, mudaria meu alvo no rascunho, não mudaria... Na verdade, um segundo. Se você quer trocar teu alvo daqui para cá, eu vou deixar você pensar qual das duas direções você precisa. É meio pegadinha isso. Se eu quero substituir, o meu inimigo está duvidando isso, e eu falo, gostaria de mostrar isso em vez disso. Qual direção eu vou precisar ter aqui? Será que essa implica isso ou é que isso implica isso? Tá? Pense um pouco nisso. Mas se você estabelecer as duas, você pode citar teu teorema que você demonstrou e substituir uma por outra. Mas tudo vai acontecer usando a mesma sisteminha de demonstrações. Outra dúvida antes de fechar? Como? Pode ser método? Não. Sim? Não testemunhou? Como? Não testemunhou. Sim, testemunhei aqui silenciosamente, falei que, olha, se eu conseguir essa coisa, eu vou terminar minha demonstração aqui porque estou em FC2, vamos dizer assim. Tecnicamente, eu preciso uma linha aqui falando, olha, meu testemunha é o KL. E a partir de usar essa linha, meu alvo perdeu o existe e virou apenas a igualdade que eu quero, que eu já tenho agora nos meus dados. Obrigado. E aqui foi uma coisa mais silenciosa também, aqui. Eu não escrevi essas coisas, mas aqui a ideia é extraio a parte esquerda dessa conjunção, extraio a parte direita dessa conjunção e agora estou aqui. Essas coisas eu deixei como silenciosamente. É importante entender que correspondem mesmo em low level commands da minha linguagem. Sim? Então, depois do cálculo que o
Sim. Tem que colocar uma linha lá dizendo que... Não, é isso que eu estou falando. É assim que você termina o cálculo, você ganha os teus dados de igualdade. E assim que você ganhou a igualdade, tecnicamente, precisa uma linha aqui. Mas vamos concordar que, da mesma maneira que vamos entender que isso corresponde nessas duas coisas, se você já conseguiu uma igualdade e você tem existencial exatamente dessa igualdade, ok. Você poderia já falar, escrever um comentário lá. Sei lá o quê. Testemunho. Esse testemunho é uma palavra meio técnica, mas sim, poderia ser usada. Sim? Então, a gente extrair o lado esquerdo do lado direito da suposição, ela seria mais um comentário? Então, não, de jeito nenhum. Olha, isso é com certeza a linha de código, só que podemos, assim, com pouca maturidade, falar, ok, assim que eu escrevi isso, considere que eu já escrevi aquelas linhas de código também. Como se fosse um pouco mais, nível mais alto para não escrever cada linha de comando. Mas se você está na dúvida, isso de jeito nenhum é comentário, algo precisa acontecer, porque eu tenho isso nos meus dados e eu quero isso. Algo mudou aqui. E a única coisa que muda coisas dos dados novos são comandos. Então aqui eu preciso de 2 comandos mesmo. Terminamos aqui. Até sexta-feira, onde a gente vai ter a primeira aula de álgebra, certo? Até.